Sabe aquele jogo que você jogou quando era criança e ficou anos aguardando uma sequência que nunca veio? Há vários títulos excelentes em praticamente todas as plataformas que acabaram sendo esquecidas pelos desenvolvedores. Muitos games tinham potencial para serem franquias, mas foram deixados no passado por diversas razões, como problemas corporativos, falência da empresa desenvolvedora ou apenas falta de vontade. Outros ficaram menos esquecidos e tiveram remakes após anos, porém sem apresentar uma nova história, mecânica ou jogabilidade. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre jogos que merecem uma sequência. Eu sou Augusta e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Shadow of the Colossus foi uma baita surpresa quando chegou ao PlayStation 2 em 2005. Os cenários são áridos e cheios de pequenos detalhes, com uma atmosfera solitária e nada amistosa. É considerado por muitos como uma obra de arte, uma pintura em forma de jogo graças à interface limpa. O game fez muito sucesso ao misturar a simplicidade de uma aventura solo e batalhas de tirar o fôlego contra os colossos. Muita gente considera como um dos melhores títulos da geração do PlayStation 2, tendo em vista a quebra de paradigmas, como a ausência de NPCs e cidades. Pouquíssimas vezes na história se viu inimigos tão gigantescos que mal cabiam na tela, e com habilidades únicas. O título recebeu uma remasterização em 2018, para permitir aos recém-chegados aos consoles da Sony que pudessem desfrutar dessa maravilha. É claro que para os dias atuais, o jogo pode ficar bem atrás em termos de exploração e controles, mas não deixa de ser uma das melhores aventuras já criadas de todos os tempos. Uma sequência com mais quebra-cabeças, inimigos em 4K e jogabilidade remodelada para o PlayStation 5 certamente tiraria Shadow of the Colossus do esquecimento para figurar entre as grandes franquias da modernidade. Infelizmente, não há indícios de que o game possa ganhar uma continuação. Diddy Kong Racing foi um dos poucos games de corrida a rivalizar de igual para igual com a franquia Mario Kart. Quando foi lançado para o Nintendo 64, muita gente não imaginava o sucesso de um jogo estrelado pelo irmão de Donkey Kong. A aventura se passa em Timbers Island, na qual Diddy Kong e seus amigos precisam derrotar um vilão intergaláctico, um porco bruxo chamado Whiz Pig. Para isso, é necessário coletar balões, enfrentar desafios e vencer uma série de corridas. O título inovou com um modo história muito divertido e com a possibilidade de controlar os personagens fora das corridas, coisa que Mario Kart nunca fez em 30 anos de franquia. Além dos gráficos bonitos para a época, ainda era possível jogar com hovercraft ou avião, sendo que ambos mudavam completamente a jogabilidade. Uma sequência chamada Donkey Kong Racing chegou a ser planejada para o Nintendo GameCube, mas acabou sendo cancelada após a compra da Rare pela Microsoft em 2002. É improvável que haja um novo game tendo em vista que os personagens são da Nintendo e os direitos da produção da Microsoft, mas sonhar não custa nada. Manhunt é um game de furtividade com toques de survival horror com um estilo ultra violento. A jogabilidade exigia a execução de ações sem fazer barulho para não alertar os inimigos, sempre se esgueirando pelos cantos do cenário ou usando a falta de luz como aliada. Essa mistura inusitada gerou um dos melhores games dos anos 2000. A série, criada em 2003 pela Take-Two Interactive, vendeu mais de 1,7 milhões de cópias. O game até ganhou uma sequência em 2007 chamada Manhunt 2, mas a franquia morreu ali. Não porque o título fosse ruim, embora ele esteja abaixo do primeiro, mas sim porque o gênero furtivo foi deixado de lado para dar lugar à ação e aos jogos de tiro modernos. Os dois jogos da franquia foram controversos porque exploravam a violência como centro das atenções. A história do primeiro já se dizia muito sobre a série. James é um prisioneiro supostamente executado no corredor da morte, mas que acaba forçado a participar de uma caçada para um diretor de filmes, aqueles nos quais as pessoas são mutiladas e mortas de verdade. Em 2003, os gráficos não eram lá grande coisa, mas o game chegou a ser proibido na Nova Zelândia por conta das cenas explícitas. Também foi envolvido em uma polêmica no Reino Unido quando um assassinato teria ocorrido por causa do game, embora isso tenha sido descartado pela polícia depois. Imagine então o que um título como esse poderia fazer com gráficos ultra realistas. Talvez seja melhor deixar o jogo esquecido sem uma sequência.
Bully é o típico game desenvolvido pela Rockstar. Divertido, imersivo, violento e extremamente detalhista. O estilo lembra muito um GTA, colocando o jogador na pele de um antagonista que faz bullying com os colegas de escola. Jimmy é um garoto que precisa atazanar a vida dos alunos do ensino médio. O objetivo é fazer com que o valentão suba de nível desafiando qualquer um que entre em seu caminho. No início, ninguém o respeita por ser novo na escola, mas o garoto problema começa a arrumar confusão até ganhar o medo dos demais. Você precisa enfrentar várias figuras clichês das escolas, como jogadores de futebol americano, gangues de bike e até a revolta dos nerds. O game chamou a atenção por ter um humor afiado, situações absurdas e uma jogabilidade muito imersiva. Por outro lado, chegou a ser proibido em alguns países, inclusive no Brasil por 8 longos anos, razão pela qual a Rockstar deve ter desistido de trazê-lo de volta do esquecimento. Rumores de uma sequência surgiram na última década, o mais recente na data de fevereiro de 2022, mas até agora não há nada concreto. Tudo bem que Half-Life 3 nunca foi esquecido de fato, já que a comunidade gamer faz piada há muitos anos sobre o seu lançamento. Mas a Valve certamente deixou o projeto de lado durante muito tempo. Afinal, fazem 14 anos desde a chegada de Half-Life 2, que deixou várias pontas soltas na história justamente para uma sequência. Os desenvolvedores parecem ter focado no trabalho para desenvolver Counter-Strike e Half-Life Alyx, um jogo em realidade virtual, que se passa entre os eventos do primeiro e do segundo título da franquia. Antes disso, correm rumores de que a empresa tem medo de o terceiro game ser um fracasso, tendo em vista a necessidade de se lançar uma nova engine e o apelo multiplayer na atualidade. A verdade é que os fãs mais antigos anseiam por Half-Life 3 há muitos anos. Os mais jovens podem nunca ter colocado as mãos no primeiro Half-Life e na sua sequência, o que pode ser um ponto negativo para a Valve. O fato é que esse game parece esquecido, mas ainda segue vivo na lembrança dos usuários e na mente do próprio Gabe Newell, como confirmou em entrevista em 2011, embora seja impossível saber quando ou se será lançado. Earthbound é um RPG japonês desenvolvido pela Ape e publicado pela Nintendo. Foi o segundo game da maior franquia Mother, com o primeiro lançado exclusivamente no Japão, e fez um baita sucesso no Super Nintendo graças a uma jogabilidade fluida, temática moderna e gráficos bonitos. A história segue o jovem Ness e seus amigos em uma viagem pelo mundo na busca por 8 melodias que ajudariam a derrotar uma força maligna. Chamou a atenção pela criatividade como o uso de uma borracha de lápis para apagar estátuas, experiências com alucinógenos e batalha contra pilhas de vômito, carros, animais, palhaços e objetos humanizados. Esse game teve um longo período de desenvolvimento que durou cerca de 5 anos. Mesmo não tendo sido um sucesso de público e crítica no lançamento, despertou a curiosidade dos jogadores anos depois, ganhando status de cult. O game nunca teve uma sequência confirmada, em que pese as petições e pressão dos fãs. E se tratando da Nintendo e sua pegada conservadora dos games para a família, é difícil imaginar um game mais ácido na atualidade. Quem sabe um dia o desenvolvedor se junta a outro e dão continuidade do jogo esquecido, ambientado nos dias e com gráficos atuais. Na época em que Resident Evil revolucionou os games de terror, um título se destacou em meio à avalanche que veio na sequência. Parasite Eve mistura elementos de RPG com toques de terror em um cenário urbano e contemporâneo, inspirado pelo livro Hideaki, Senna, lançado em 1995. O lado de role-playing estava garantido pela Squaresoft, a principal produtora do gênero naquela época, responsável por jogos como Final Fantasy, Secret of Mana e Xenogears. Faltava a atmosfera mais assustadora que Parasite Eve acertou em cheio na dose, oferecendo uma mistura incomum de sobrevivência e gestão de itens. O game conta a história de Aya, uma jovem agente policial que descobre sobre seu passado após um incidente em um teatro em Nova York. Como o nome sugere, existe uma espécie de entidade parasita que se desperta após mitocôndrias ganharem consistência para tentar dominar a espécie humana. Se soa confuso, é porque realmente é.
O jogo ganhou uma continuação no ano seguinte e outra em 2010 para PSP, mas focou muito mais no combate, o que comprometeu elementos da identidade da série. É aquilo que dizem, os melhores jogos de terror são aqueles no qual você não pode enfrentar o seu inimigo. Quando você coloca muitas armas ou pode combatê-los de igual para igual, a coisa perde um pouco a graça. A Square Enix já registrou no escritório de patentes várias palavras que remetem à marca de Parasite Eve nos últimos anos, o que pode ser um indício de uma possível continuação. Mas por enquanto, a franquia segue esquecida lá no passado e sem previsão concreta para retorno. Shadow Man foi um game desenvolvido pela Acclaim, criado com base na série de quadrinhos homônima, publicada pela Valiant Comics. O jogo foi lançado em 1999 para todas as plataformas da época e ganhou uma continuação em 2002 para o PS2. O jogo fez sucesso por apresentar uma densa história, visual sombrio, inimigos macabros, ambientes infernais e muita exploração. Era um game pensado para o público mais velho, com uma pegada sobrenatural que reunia vários clichês dos filmes de terror. Muita gente tinha medo de se aventurar pelas terras sombrias devido ao estilo assustador. Embora um remake tenha sido lançado em 2022, a experiência original da década de 90 foi mantida, o que obviamente não cai bem 20 anos depois. Se o game original fosse ajustado para o momento atual, adicionado mais mecânicas de sobrevivência e doses de terror espiritual, seria possível que Shadow Man fizesse muito mais sucesso. Não há uma previsão de sequência, então é provável que fique apenas na lembrança dos jogos esquecidos. Infelizmente, muitos bons jogos foram esquecidos e eu realmente gostaria que muitos deles tivessem alguma continuação. Mas, enquanto não tem, a gente guarda com carinho na lembrança. Eu sou Augusta, e esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês em breve.